Então o nosso pai, olhando ali o seu filho no canto, triste, nosso pai foi até o seu filho e perguntou: por que está triste, meu filho? O filho, ouvindo isso, olhou para o pai, e aí o pai perguntou novamente: por que está triste, meu filho? Já é quase meia-noite, está quase na hora de você ir buscar a sua noiva. E aí o filho, Messias, o noivo, olhou para o pai e respondeu: pai, você sabe que eu não costumo pedir muitas coisas para você. Você sabe que eu amo todos os meus irmãos. Você sabe que eu dou minha vida por todos eles. Mas existe dois, pai, que além de ser meus irmãos, esses dois são meus amigos. Esses dois, pai, nas horas mais difíceis da minha vida, você, meu pai, e eles dois, os meus dois irmãos, estavam comigo. Então, pai, eu queria te fazer um pedido. E aí o pai respondeu para o filho: faça o pedido, meu filho. Então o filho, o noivo, o Messias, fez um pedido para o pai: pai, quando eu for buscar a minha noiva, quando der meia-noite, o início do sábado, quando eu for buscar a minha noiva, pai, eu queria esses meus dois irmãos verdadeiros, meus amigos, um à minha esquerda e um à minha direita, meu pai. E claro, meu pai, você ao meu lado, eu vou estar à sua direita, meu pai. Mas eu queria que esses meus dois irmãos tivessem um em pé à minha esquerda e um à minha direita. O pai olhou para o filho, o noivo, o Messias, olhou e se retirou. Então o pai caminhou para outra direção. Foi até os seus outros dois filhos, que o noivo havia comentado. Então o pai foi até os dois filhos. E aí chamou os dois filhos: meus filhos. Aí, quando ele chama os dois, chega um primeiro. Aí ele responde: sim, pai, estou aqui. Aí depois, um tempinho depois, o segundo demorou um pouquinho mais para aparecer. Notem, o segundo demorou um pouquinho mais para aparecer. Então o primeiro, o pai chamou, apareceu primeiro, e depois de um tempinho depois, ele demorou um pouquinho mais, e ele apareceu também. Falou: oi, pai, estou aqui também. E aí o pai perguntou para os dois: como estão as coisas aí embaixo, meus filhos? Os dois, um olha para o outro. O que chegou depois, demorou um pouquinho mais para chegar, respondeu para o primeiro que chegou antes: meu irmão, você chegou primeiro, pode responder. Faça minhas palavras as suas, porque o que você viu eu também vi. Então o que chegou antes respondeu para o pai. O pai perguntou, não se esqueça: como estão as coisas aí embaixo, meu filho? Aí o primeiro,
segundo, que chegou um pouquinho mais tarde, respondeu para o primeiro. Pode responder você, meu irmão, porque tudo que você viu, eu vi também. Então, você pode falar primeiro. E aí o primeiro que chegou respondeu para o pai. Pai, pior estraga. Pai, de geração a geração, você mandou os seus filhos, nossos irmãos, profeta. Depois mandou o seu filho, o nosso rei, o Messias. Depois o Messias escolheu os apóstolos, mandou. E os apóstolos fizeram os discípulos e mandaram. Você deixou, Pai, a sua palavra, deixou tudo, mas eles não entendem até hoje nada. E aí o pai disse, mas o que está acontecendo, meus filhos? Aí o que chegou primeiro respondeu, pai, em cada lugar que eu vou, eles querem dar um nome para você. Um chama você de Deus, um chama você de Pai, um chama de Deus, um chama de Jeová, Javé, Yahweh, Yahoshua, Yeshua. E é uma loucura, pai. Eles querem dar um nome para você. E aí o pai respondeu, mas eles não notaram que eu deixei escrito pelos seus irmãos que foram primeiro, que eu só vou revelar o meu nome naquele dia, o nome meu e do meu filho naquele dia? Será que eles não são capazes de entender isso? Vocês não falaram isso para eles? O que chegou primeiro respondeu, pai, mais do que a gente fala é impossível. A gente fala, mas esse povo não entende, pai. Esse povo não entende. E aí o pai perguntou para o que chegou depois. O que chegou depois, um pouquinho depois. E você, meu filho, algumas coisas para falar? Ele respondeu, pai, é a mesma coisa. O que meu irmão está falando, meu irmão que chegou primeiro está falando, é a mesma coisa, pai. Não adianta, eles não querem entender. Então, nessas conversas, o pai falou assim para os dois. O seu irmão, o noivo, está com saudade de vocês. Os dois encheram de lágrimas nos olhos e responderam para o pai. Pai, a gente também está com saudade do nosso irmão, está com saudade de você, pai. Saudade da nossa casa. A gente nunca passou tanto tempo longe de casa, meu pai. Nunca passamos tanto tempo longe de casa. Mas o que a gente viemos fazer, nós vamos terminar. E aí o pai disse, olha, o seu irmão mais velho fez um pedido para mim. E eu não sei como dizer não para ele. Então eu vim aqui, meus filhos, e eu quero comunicar isso para vocês. E aí os dois responderam, sim, pai, o que o nosso irmão pediu, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, pai. Se tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Então o pai respondeu para os dois, olha, o seu irmão fez um pedido para mim que é impossível recusar para ele. Depois de tudo que ele passou, ele fez esse pedido para mim. E é impossível negar isso para ele. E aí os dois respondeu, pai, se tiver ao nosso alcance, a gente faz, pai. Então o pai falou para eles, olha, o seu irmão mais velho disse que no dia do casamento, no dia que der meia-noite e ele for buscar a sua noiva, no início do sábado, ele disse que ele quer vocês dois junto dele. Eu vou estar com ele, o noivo, meu filho, o seu irmão vai estar à direita, à minha direita, mas o seu irmão ele fez um pedido para mim que quer vocês dois em pé, uma à esquerda e uma à direita, quando ele for buscar a noiva. Os dois, com lágrimas nos olhos, responderam, mas pai, a gente não é digno disso, pai. A gente não merece tanto. O pai se respondeu, é esse o desejo do seu irmão. Ele diz que quando for buscar a noiva, ele quer vocês dois, uma à esquerda e uma à direita dele. E eu não posso negar isso para eles. Não posso negar isso para o seu irmão, depois de tudo que ele passou. Os dois responderam, mas pai, é uma honra
com lágrima nos olhos, os dois responderam: é uma honra, Pai. A gente não sabe nem o que falar. A gente ama muito nosso irmão. A gente está com saudade de você, Pai. A gente está com saudade do nosso irmão. É uma honra. É uma honra, Pai. A gente não sabe o que falar. Vai ser uma honra estar do lado do nosso irmão quando ele for vir buscar a noiva dele. Quando der meia-noite. Então o pai disse: vocês querem me falar mais alguma coisa? Aí os dois, um olhou para o outro, começaram a conversar. Nosso pai olhando, observando os dois conversando. Aí depois de um tempinho depois, o que chegou primeiro respondeu: pai, a gente sabe que você não costuma ler a mente dos seus filhos verdadeiro, porque aqueles que te amam de verdade, meu pai, que tem o seu mesmo espírito, não é necessário que você leia a mente para saber o que a gente está pensando. E a gente agradece isso, pai, pelo esse livre-arbítrio que você dá para a gente. E a gente sabe, pai, que você não costuma ler os nossos pensamentos, porque o seu espírito está aí na gente e nós somos um junto com você, meu pai. E a gente sabe que você não costuma ler nossos pensamentos. Você conversa com a gente pelo espírito, mas você nos dá essa privacidade, esse livre-arbítrio de não ler os nossos pensamentos. Mas eu sei que você, pai, lê os pensamentos dos caídos, dos cães, dos hipócritas que querem fazer mal para os seus pequeninos. A gente agradece por isso, pai, por essa privacidade que você dá para a gente, esse livre-arbítrio e essa confiança que você dá na gente, meu pai. Aí o pai, olhando para eles, falou: o que vocês querem me falar, meus filhos? Aí os dois responderam. O que chegou primeiro respondeu, conversou com o outro, falou: você quer falar primeiro, meu irmão? Ele falou: não, pode falar você. E aí o que chegou primeiro começou a falar com o pai. Pai, a gente deu um giro pelo mundo, pai, a gente andamos em todas as partes do mundo e a coisa está complicada, pai. Está complicado e não tem como fazer, pai. A gente tem que fazer um pedido para você hoje. Eu e meu irmão, nós precisamos fazer um pedido para você com caráter de urgência, meu pai. Pai, a gente rodamos pelo mundo. A gente viu os caídos, pai. Eles estão construindo bombas, construindo doenças para jogar em toda a população da Terra, para fazer um extermínio total em toda a Terra, pai. Eles estão criando bombas nucleares, esparramaram bombas nucleares em todo lugar do mundo. Estão esperando o dia certo, pai, para exterminar toda a população da Terra, para que fiquem somente eles vivos. Os 500 milhões de caídos, meu pai, eles assumiram corpos de homens e estão preparando um extermínio total, que somente eles vão ficar vivos na Terra. Então o pai continuou escutando eles falar. E aí o primeiro falou que os caídos prepararam milhões de bombas nucleares e colocaram em todas as partes do mundo para fazer um extermínio total na Terra. Bombas nucleares e bombas com doenças, com vírus, para matar as pessoas rapidamente. E aí o que chegou depois também falou: pai, ó, o que meu irmão está falando é minhas palavras, pai. Se você não intervir agora, pai, hoje, pai, outubro de 2014, se você não intervir, pai, não vai sobrar ninguém nessa terra, pai. Todos vão morrer. Os caídos estão preparando para fazer um extermínio total na terra. E aí o que chegou primeiro falou: pai, ó, eles já estão prontos. Estão prontos, pai. Se você não agir agora, meu pai, se você não agir agora, pai, o mais rápido possível, quando o seu filho vir buscar a noiva, só vai haver cadáveres na terra, meu pai. Só ossos.